Boa noite a todos. Bom dia, se essa palavra chegar em tempo de bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Esse é o momento que a palavra chega para você, e no momento que ela chega, ela é presente e oportuna para a sua vida. Assim eu convido você a abrir o seu coração e receber essa porção do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, fala conosco através da palavra pregada, ministra o nosso coração, o coração do ouvinte, daquele que toma parte comigo nesse momento, sedento de Deus. Abençoa a vida dessa pessoa. Fala, Senhor, com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 43, versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor diz em sua palavra: eu sou Deus e sempre serei. Ou seja, eu não mudo, eu sou mesmo ontem, hoje, sempre. O nosso Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele é imutável. Ele permanece o mesmo. Deus é constante. E não existe nada mais desagradável do que uma pessoa inconstante. Isso para a própria pessoa, mas para aqueles também que acompanham e que então já sabem, olha, não tem continuidade então nos seus projetos. Ele dá a palavra agora, mas amanhã ele pode mudar e isso não é certeza. Mas ele falou, mas ele não é constante. Ele muda ao sabor do momento. Deus não é assim. Talvez você conheça pessoas assim, que de acordo com o momento, ela então se posiciona, ou ela pode mudar as suas convicções, a sua opinião, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Isso serve para nós de segurança, como uma âncora, como uma referência. Ele diz assim: ninguém pode escapar do meu poder. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Dura coisa é ser inimigo de Deus. E quando nós, então, nos posicionamos com incredulidade diante da palavra de Deus, quando nós não damos crédito à palavra de Deus, ao Filho de Deus, Salvador, Jesus Cristo, nós então nos posicionamos como inimigos de Deus. Quando nós seguimos o nosso próprio coração, os nossos desejos, as bandejas então que o mundo traz, os prazeres carnais, as propostas de Satanás, do inimigo das nossas almas, e o plano dele, a ação dele, melhor dizendo, ele tem então 3 objetivos na sua ação bem definida. Satanás, ele vem para roubar como um ladrão, roubar, matar e destruir. Mas Deus veio em Cristo para dar vida e vida abundante para você. E quando ele usa a boca do profeta em Isaías 43, 13, diz assim: eu sou Deus e sempre serei. Ou seja, o Todo-Poderoso, o Soberano, está dizendo: eu sou Deus e permaneço mesmo. Ele diz mais: ninguém pode escapar do meu poder. Isso me faz lembrar o Salmo 139, quando então o salmista ele começa a refletir sobre a nossa limitação, sobre a nossa condição humana e sobre o poder de Deus. Ele diz então: sonda-me, Senhor, e me conhece. E aí ele começa de uma forma poética a refletir, a descrever, justamente de que não há lugar na terra, não há nada capaz de nos esconder, nos ocultar de Deus. Se a gente subir aos céus e voar nas maiores alturas, o Senhor até ali estará conosco. Se então mergulharmos nas profundezas dos mares, até ali a boa mão do Senhor estará conosco. Se o dia se tornar noite, para o Senhor o dia e a noite são a mesma coisa. Portanto, o que nós temos é Deus dizendo assim, ninguém pode escapar do meu poder.
E no Salmo 139, no final, o salmista chega à convicção de que não há como fugir de Deus. Deus esquadrinha o nosso andar, sonda o nosso coração, a nossa mente. Sem que haja uma palavra na nossa boca, na nossa língua, Ele sabe muito bem. E o salmista chega a dizer no Salmo 139, ele diz: examina, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho direito, pelo caminho da justiça, pelo caminho reto. O Senhor diz: ninguém pode desfazer o que eu faço. Quando Deus diz sim, o homem não pode dizer não, porque ainda que ele diga, Deus confunde a medicina. Quando Deus quer agir, quando Deus decide agir, Deus confunde a sabedoria humana. Deus escolheu e escolhe as coisas simples, as coisas loucas desse mundo para confundir então as grandes e aparentemente sábias humanamente falando, porque Ele é Deus. Eu quero dizer que Deus olhou para você hoje e disse: olha, você tem um valor para mim. Olha, eu tenho um plano para a tua vida. Deus é o autor da vida. E a vida só tem sentido quando encontramos o sentido da vida, a própria vida, que é Deus, que veio em forma humana. Jesus Cristo venceu o pecado, de fato cumpriu a lei, venceu a morte, ressuscitou. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o Senhor usa a boca do profeta para dizer: eu sou Deus e sempre serei, ninguém pode escapar do meu poder. Aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que não crê será condenado. A justiça é o seguinte, é que ele enviou o resgate. Ele enviou a luz ao mundo e os homens amaram mais as trevas. A justiça é de que ele de fato veio para salvar. Mas aquele que então não crê, aquele que resistir, aquele que não aceitar, será condenado. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém pode desfazer o que eu faço. Agindo Deus, quem impedirá? Olhamos à nossa volta e percebemos as coisas acontecendo. A injustiça crescente, a indiferença, a negação da própria vida, a negação de valores como verdade, justiça, paz. Vivemos um tempo de incerteza dentro de uma pandemia, mas eu quero dizer para você, olha, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da criação. Deus não perdeu o controle da vida. O mundo jaz no maligno, porém Satanás já está julgado, ele já está condenado e ele sabe que ele já está perdido. Mas ei, você tem chance, ei, você tem oportunidade, ei, Deus, o Criador te fez para você ser um vencedor. E ser um vencedor é justamente receber, aceitar, dizer sim para Jesus e dizer não para os prazeres e dizer não para tudo aquilo que o afasta de Jesus Cristo, do próprio Criador, do plano de Deus para a sua vida. Deus te fez para ser de fato um vaso de bênção, para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser de fato um instrumento de Deus na terra. Deus te fez para ser feliz e a felicidade é Jesus. O salmista diz: coloque de fato a tua felicidade, ou seja, tenha prazer em Deus e Ele então terá prazer em você e abençoará os teus dias aqui na terra. Há uma outra versão que vai dizer assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. A linguagem de hoje diz assim: coloque a tua felicidade em Deus e Ele concederá o que deseja o teu coração. O choro, as tribulações, as lutas, as dificuldades duram a noite, tem prazo, duram um tempo. Não desista, entregue o teu caminho ao Senhor, confia e o Senhor pelejará a sua batalha. Saiba que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E tem uma outra coisa: os homens, as mulheres, os seres humanos podem te decepcionar, mas Deus não decepciona, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Portanto, a palavra desta oportunidade, desse momento,
é uma palavra que fala sobre a soberania de Deus, que fala sobre o poder de Deus, que fala de fato do Deus verdadeiro, do Deus eterno, do Deus que sendo todo-poderoso, que sendo santo, eterno, glorioso e imortal. Sim, um Deus que é santo, um Deus que é incomparável, um Deus amoroso. Esse Deus se importa com você. Esse Deus então quer mudar a tua vida. Ele quer entrar no teu coração, na tua casa, na tua história. Ele quer te usar onde Ele te colocou. Na tua profissão, dentro do teu lar, com os teus amigos, com a tua vizinhança. Sim, Deus quer te usar na terra para ser de fato um instrumento de bênção. Aí sim, para exalar de você como um perfume agradável, ou seja, vida, para que as pessoas possam de fato ver Deus na sua história e através de você. Portanto, receba o convite de Jesus. Quando eu leio essa palavra, onde o Senhor afirma de fato que Ele é o único Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus imutável, é o Deus que é fiel, é o Deus que cumpre as suas promessas. Eu lembro de Jesus que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Recebe essa palavra de Deus para o seu coração. Não desista. Pelo contrário, se você está no caminho da fé, se você aceitou Jesus, se você é um discípulo de Jesus, um servo de Deus, sabe que Deus não mudou. Se o problema é gigante nesse momento, Deus é maior. Lembra da história de Davi? Se você nunca ouviu, eu vou agora compartilhar rapidamente. Davi, um servo, era um pastor de ovelhas. Seus irmãos estavam no exército de Israel. E ele foi buscar informações no acampamento, porque o seu pai queria saber como estavam os seus irmãos. E quando ele chegou lá, tinha um gigante do povo inimigo, filisteu. O povo era os filisteus, chamado então Golias, que estava afrontando o exército e então fazendo chacota. E o exército de Israel com medo. Davi então, quando viu aquilo, ficou indignado. E então disse ao rei que pelejaria pelo seu povo. Davi se coloca como instrumento de Deus. Davi tentou usar a armadura de Saul. Não deu certo. Davi então percebeu que ele deveria usar as armas que ele tinha habilidade. E ele deveria se apegar com aquilo que de fato é a essência da sua relação com Deus, a fé. Então Davi pegou a funda e ele então se posicionou diante de Golias e disse: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. O gigante, eu imagino, deve ter então debochado dele e disse: olha, cadê o homem? Cadê? Onde estão os guerreiros de Israel? Mas Davi estava ali em nome do Senhor. O problema pode ser gigante. Ele pode até debochar de você. Pode até dizer para você, no seu pensamento ou através de pessoas, de que você não vai resistir, de que você vai fracassar. Mas eu quero dizer que a fé move montanhas. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a chave que abre a porta dos céus. A fé, de fato, é aquilo que nos aproxima de Deus. Aquilo que possibilita a antecipação de fato do futuro. Eu quero dizer, você consegue ver as bênçãos, a antecipação das bênçãos, no sentido de que você consegue ver, crer, caminhar nessa fé antes de materializar. A fé, ela permite ver então as promessas de Deus no estado de gestação, sendo gerada. Portanto, lança sobre Deus a tua ansiedade, as tuas preocupações, a tua história, a tua vida. Confia no Senhor e você verá o seu poder, verá a glória de Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor Deus. Vale a pena receber Jesus, o resgate de Deus, e viver como servo de Deus. Portanto, a palavra dessa noite é uma palavra de que Deus é o único Senhor. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não mudou. O tempo
passa para nós, mas para Deus permanece o mesmo, porque Deus simplesmente Ele é. Recebe essa porção, tome posse. Deus se importa contigo. Deus liberou esta palavra em nome de Jesus.